E aí, meu povo? Tô aqui de volta com mais um vídeo. Sentiram minha falta, né? Sentiram a falta da leitura. Hoje a gente está indo pro terceiro capítulo do livro A Máquina do Tempo, por H.G. Wells. Fiquei um tempinho afastado, mas estou de volta na leitura. Tava com saudade de ler, nossa. Então, se você já conhece essa série, ó, se inscreve no canal, dá o seu like, ó, meta de like, 100 likes, molezinha, 100 likes. Compartilhe esse vídeo com quem gosta de leitura, mas não tem tempo para ler e prefere ouvir audiolivro. Isso é como se fosse um audiolivro, mas é um livro mais, entre aspas, comentado por mim, né? Como se a gente estivesse num grupo de leitura. Só que você só ouve e eu leio. E eu vou aprimorando minhas técnicas de leitura, beleza? Então é isso. Aperta o sininho também para receber as notificações. Tem livro que tem bastantes livros aqui que eu vou ler ao longo desses meses, desses anos. E diversos outros tipos de vídeo também. Conteúdo que vocês escolhem. Fala aí, quais livros você querem ver nos próximos vídeos, nas próximas leituras, beleza? Então, sem enrolação, vamos começar a leitura de hoje, capítulo 3. Só ajeitar aqui. Vamos lá. Contei a alguns de vocês na quinta-feira passada sobre os princípios da máquina do tempo e mostrei o aparelho em si, incompleto, em minha oficina. Está lá agora, um pouco gasta pela viagem realmente. Uma das barras de marfim está rachada. E um dos trilhões de latão está torto. Errei. E um dos trilhos de latão está torto. Mas o resto está bom o suficiente. Esperava terminar na sexta-feira, mas naquele dia, quando a montagem estava quase finalizada, descobri que uma das barras de níquel estava exatamente 2,5 cm curta demais, e precisei refazê-la, de modo que a máquina só ficou pronta hoje pela manhã. Foi às 10 horas de hoje que a minha primeira de todas as máquinas do tempo começou sua carreira. Dei uma última olhada. Experimentei todos os parafusos novamente, coloquei mais uma gota de óleo no bastão de quartzo e sentei-me na cela. Imagino que um suicida que aponta uma arma para sua própria cabeça sente mais ou menos o mesmo assombro com o que está por vir que senti naquele momento. Segurei a alavanca de partida em uma das mãos e a de parada na outra. Puxei a primeira e quase que imediatamente a segunda. Senti-me cambalear. Tive uma sensação horrorosa de estar caindo e, ao olhar ao redor, vi o laboratório exatamente como estava antes. Algo acontecera? Por um momento suspeitei que meu intelecto me pregara uma peça. Então, reparei no relógio. Um momento antes, parecera, marcava cerca de 1 minuto após as 10. Agora já eram quase 3h30. Respirei fundo, resetei a mandíbula, agarrei a alavanca de partida com as duas mãos e parti com um estrondo. O laboratório tornou-se difuso e ficou escuro. A senhora Watchett entrou e andou, aparentemente sem me ver, em direção à porta do jardim. Imagino que tenha levado 1 minuto, mais ou menos, para que ela cruzasse a sala, mas para mim pareceu que voou pelo lugar como um foguete. Puxei a alavanca até a posição extrema. A noite chegou como o apagar de uma lamparina e um momento depois chegou o amanhã. O laboratório ficou difuso e nebuloso, e então cada vez mais indistinto. A noite do dia seguinte chegou negra, e então veio o dia novamente. Depois a noite, depois o dia, cada vez mais rápido. Um murmúrio em turbilhão encheu meus ouvidos e uma confusão estranha e estupeficante abateu-se sobre minha mente. Temo não poder transmitir as sensações peculiares de viajar no tempo. São extremamente desagradáveis. Dá uma sensação exatamente como a que se tem numa montanha-russa, de estar movendo sem conseguir parar para frente. Também senti a mesma expectativa horrorosa de uma batida iminente. Conforme aumentava o ritmo, as noites seguiam aos dias como o bater de asas negras. A sugestão obscura do laboratório pareceu então se afastar de mim, e vi o sol saltitando rapidamente pelo céu, um salto a cada minuto marcando um dia. Imagino que o laboratório tenha sido destruído, e fui parar ao ar livre. Tive uma ligeira impressão de ver andaimes,
mas já estava viajando rápido demais para ter consciência de coisas que se moviam. A lesma mais vagarosa que já existiu passa rápido demais para mim. A sucessão lampejante de escuridão e luz era excessivamente dolorosa para os olhos. E então, dentro da escuridão intermitente, vi a lua girando rápido, passando por suas fases de nova a cheia. E pude dar uma ligeira olhadela nas estrelas que a circundavam. Depois disso, conforme progredia, ainda ganhando velocidade, a palpitação de dia e noite misturou-se em um cinza contínuo. O céu ganhou um maravilhoso azul profundo, uma cor luminosa esplêndida, como a do início da aurora. O sol em movimento se tornou uma listra de fogo, um arco brilhante ao espaço. A lua transformou-se em uma faixa flutuante mais fraca, e não pude ver nenhuma das estrelas, exceto de vez em quando um círculo mais claro brilhante meio azul. O cenário era nebuloso e vago. Eu ainda estava na colina sobre a qual esta casa atualmente se encontra. E o rebordo da rocha se erguia sobre mim, cinza e indefinido. Vi árvores crescendo e se transformando como sopros de vapor, ora marrons, ora verdes. Cresciam, se espalhavam, estremeciam e morriam. Vi enormes construções se erguerem, vagas e belas, e sumirem como sonhos. A própria superfície da terra parecia mudada, derretendo e escoando perante meus olhos. Os ponteiros dos mostradores que marcavam a minha velocidade giravam cada vez mais rápido. Então reparei que o cinturão do sol subia e descia, de solstício a solstício, dentro de 1 minuto ou menos, e que, consequentemente, meu ritmo era de mais de 1 ano por minuto. E minuto a minuto, a neve branca lampejava pelo mundo e desaparecia, sendo seguida pelo verde brilhante e breve da primavera. As sensações desagradáveis do início eram menos agudas agora. Haviam finalmente se misturado, transformando-se em um tipo de exultação histérica. Até mesmo reparei em uma oscilação atrapalhada da máquina, que não pude explicar, mas minha mente estava confusa demais para cuidar disso, de modo que, com um tipo de loucura crescendo dentro de mim, lancei-me ao futuro. No começo, mal pensei em parar, não pensei em nada além daquelas sensações novas, mas depois uma nova série de impressões cresceu em minha mente. Uma certa curiosidade que trouxe consigo um certo medo, até que finalmente tomou conta de mim. Que estranho progresso de humanidade! Que maravilhosos avanços de nossa civilização rudimentar, pensei. Não poderiam parecer quando eu pusesse os olhos no mundo obscuro e elusivo que corria e flutuava perante mim. Vi uma arquitetura grande e esplêndida, erguendo-se ao meu redor, maior do que qualquer construção de nosso tempo, e ainda assim pareceu-me feita de fulgor e névoa. Vi um verde mais vibrante flutuar colina acima e lá ficar, sem qualquer intermissão invernal. Até mesmo através do véu da minha confusão, a terra parecia muito linda. Assim, minha mente chegou à questão de parar. O risco peculiar era a possibilidade de eu encontrar alguma substância no espaço que eu ou a máquina ocupávamos, enquanto eu viajava em alta velocidade através do tempo. Isso não tinha a menor importância. Eu estava, por assim dizer, atenuado, deslizava como vapor através dos interstícios das substâncias intervenientes. Mas parar envolvia enfiar a mim mesmo, molécula por molécula, no que quer que estivesse em meu caminho. Isso significava colocar meus átomos em contato íntimo com os do obstáculo, que resultaria em uma profunda reação química, possivelmente uma explosão enorme, e explodir a mim mesmo e ao meu aparelho para fora de todas as dimensões possíveis, até o desconhecido. Essa possibilidade me ocorrera diversas vezes enquanto construía a máquina, mas, naqueles momentos, eu a aceitaria como um risco inevitável, um dos riscos que um homem precisa assumir.
Agora que aquele risco era inevitável, eu não o encarava mais sob tal ponto de vista alegre. O fato era que, sem perceber, a absoluta estranheza de tudo aquilo, a oscilação e o balanço enjoativos da máquina e, acima de tudo, a sensação de queda prolongada havia roubado completamente minha coragem. Disse a mim mesmo que nunca poderia parar, com um arroubo de petulância. Decidi parar imediatamente. Como um tolo impaciente, agarrei a alavanca. Incontinentemente, o negócio capotou para frente. Eu fui jogado pelos ares. Ouvi um som parecido com o de um trovão. Devo ter ficado abobalhado por um momento. Uma saraivada incessante sibilava ao meu redor. E estava sentado sobre uma grama macia na frente da máquina caída. Tudo ainda parecia acinzentado, mas depois reparei que a confusão em meus ouvidos parava. Olhei ao meu redor. Estava no que parecia um pequeno gramado em um jardim, cercado por arbustos de rododendros, e reparei que suas flores, cor de malva e roxas, caíam aos montes, sob uma chuva de granizo. O granizo ricocheteava e dançava em uma nuvem sobre a máquina, e escorria pelo chão como fumaça. Dentro de um momento, eu estava encharcado. Que bela recepção, disse eu, para um homem que viajou incontáveis anos para vê-los. Depois pensei como era tolo de me molhar. Levantei-me e olhei ao meu redor. Uma figura colossal, aparentemente esculpida em alguma pedra branca, assomava indistintamente para além dos rododendros, através da chuva obscura, mas todo o resto do mundo estava invisível. Minhas sensações seriam difíceis de descrever. Conforme as colunas de granizo ficavam mais finas, vi a figura branda com mais clareza. Era bem grande, pois uma bétula chegava até meu ombro. Era feita de mármore branco, no formato de algo parecido com uma esfinge alada. Mas suas asas, em vez de verticais aos seus lados, estavam abertas de modo que a figura parecia planar. O pedestal me parecia ser de bronze e estava coberto por azinhavre. Por sorte, seu rosto estava virado em minha direção. Seus olhos cegos pareciam me observar. Havia uma ligeira sugestão de sorriso em seus lábios. Estava bem gasta pelo tempo, e isso dava uma ideia desagradável de doença. Parei de pé, observando-a por algum tempo. Meio minuto, talvez, ou então meia hora. Parecia avançar a retroceder, conforme o granizo caía à sua frente, mais denso ou mais fraco. Finalmente, desviei o olhar dela por um momento e vi que a cortina de granizo estava bem fina e que o céu se iluminava com a promessa do sol. Olhei novamente para a figura branca agachada e dei-me conta de toda a temeridade da minha viagem. O que poderia aparecer quando a cortina nebulosa sumisse por completo? O que poderia ter acontecido com os seres humanos? E se a crueldade houvesse se espalhado pela humanidade? E se, durante aquele intervalo de tempo, a raça perdera sua humanidade e se transformara em algo inumano, sem empatia e extremamente poderoso? Eu poderia parecer algum animal selvagem dos tempos antigos, ainda mais terrível e enojador devido a nossas semelhanças. Uma criatura abominável que deveria ser exterminada sem reservas. Já estava enxergando outras silhuetas enormes, grandes construções com parapeitos intrincados e colunas altas, com uma colina arborizada, tornando-se visível para mim através da tempestade que se abatia. Fui tomado pelo pânico. Virei-me desesperadamente em direção à máquina do tempo e esforcei-me para ajustá-la. Enquanto o fazia, os raios de sol atravessavam a tempestade. A queda d'água cinzenta foi varrida e desapareceu como as vestes arrastadas de um fantasma. Acima de mim, no azul intenso do sol de verão, alguns pedaços escuros de nuvens sumiram em um redemoinho. Os enormes prédios ao meu redor sobressaíam, claros e distintos,
brilhando com a água da tempestade, com sua cor branca sobressaltando-se em meio ao granizo não derretido, empilhando ao longo de suas vias. Senti-me nu em um mundo estranho. Senti-me como talvez um pássaro se sentia, um céu aberto, sabendo que as asas de uma águia estão acima de si e irão arrebatá-lo. Meu medo se transformou em desespero. Respirei fundo, cerrei a mandíbula e voltei a me atracar com a máquina, com todas as minhas forças. Ela cedeu sob meu ataque, angustiado, e se virou. Bateu violentamente em meu queixo. Com uma mão na sela e a outra na alavanca, fiquei ali parado, resfolegante, a postos para montar novamente. Mas ao recuperar meu modo de bater imediatamente em retirada, recuperei também minha coragem. Examinei com mais curiosidade e menos medo aquele mundo do futuro remoto. Em uma abertura circular, no alto da parede de uma casa própria, vi um grupo de figuras vestidas com robes elegantes e macios. Elas me haviam visto e seus rostos estavam voltados em minha direção. Então, ouvi vozes se aproximando de mim. Passando pelos arbustos ao redor da esfinge branca, estavam as cabeças e os ombros dos homens correndo. Um deles emergiu em um caminho que dava direto no pequeno gramado onde estava com a minha máquina. Era uma criatura pequena, medindo talvez 1,20 m, usando uma túnica roxa com um cinto de couro na cintura. Levava nos pés sandálias ou coturnos. Não consegui distinguir claramente. Suas pernas estavam desnudas até os joelhos e não usava nada na cabeça. Ao reparar nisso, percebi pela primeira vez como o ar estava quente. Ele me pareceu ser uma criatura muito bela e graciosa, mas indescritivelmente frágil. Seu rosto corado me lembrou do tipo mais belo de tuberculoso. Aquela beleza herética sobre o qual costumávamos ouvir com tanta frequência. Ao vê-lo, recobrei minha confiança e de repente tirei as mãos da máquina. Então, galera, essa foi a leitura de hoje. Amanhã teremos mais leitura. Finalizamos aqui no capítulo 4. Então, acho que a gente pode ler um capítulo por dia, né? Tem aí 17 minutinhos, 15 minutos de leitura. Acho que para começar é o suficiente. Então é isso. Se você está gostando dessa série, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá seu like e compartilha esse vídeo. E se você tem interesse em conhecer algum outro livro, se você quer que eu leia algum outro livro, bota aqui nos comentários, beleza? Não se esquece da meta de likes, 100 likes para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Falou? Até a próxima!